Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos estudos, das quartas-feiras. E, como de praxe, primeiramente agradecer ao Pai da vida pela oportunidade, agradecer a Jesus, aos bons espíritos que nos assistem e nos intuem para que possamos assimilar o pouco de tempo que a gente passa estudando juntos. Que Jesus permaneça conosco em sua paz, hoje, agora e sempre. Bom, ano passado, nós estávamos estudando, finalizamos o ano estudando sobre mediunidade. E esse ano, e ficou algumas coisas para trás ainda, que nós vamos terminar primeiramente, nesse ano, alguns tópicos, para então nós entrarmos no estudo sobre o livro de Paulo, apóstolo, Vai ser um estudo muito gostoso, estudo do Evangelho de Paulo através de Emmanuel. Muito bom. Então, nós ficamos nesse tópico aqui no ano passado, paramos aqui para poder tirar as nossas pequenas férias, E hoje nós vamos retornar. André Luiz, no Domínios da Mediunidade. É o assunto, é o livro que nos baseou nesse estudo de hoje. Porque ainda paira no ar, nas câmaras do exercício da tarefa mediúnica, uma questão central. Todos nós fazemos. Quem é meu guia? Mas quem é esse espírito? Ele vai se apresentar para mim? Ele vai dar seu nome ao dirigente do trabalho, para que o dirigente passe para mim? Onde que eu vou ter essas informações, E assim, todos nós que estamos iniciando na tarefa, e até já estamos há algum tempo na tarefa da mediunidade, a gente quer essas respostas. Que a princípio não se tem como responder, pois no princípio somos apenas apresentados a um mundo novo, nesse momento para nós, do intercâmbio mediúnico. Mas vamos ver o que André Luiz nos fala a respeito desse nosso guia, desse nosso amigo espiritual. Ele diz o seguinte: quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades das quais se acha investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na Terra. Olha que coisa fantástica. Ele nos alerta que quando nós começamos a evidenciar nosso trabalho no bem, pela nossa boa vontade, pelo nosso estudo, pela compreensão da responsabilidade que assumimos no plano astral, é que o plano maior permite que um amigo espiritual mais experiente e sábio comece a nos guiar nesse caminho. Não é verdade? E ele continua: acreditem, ainda corre no mundo a notícia de que os médios são pessoas que serão perseguidos por verdugos, que estarão sempre doentes, enfim, que não possuirão paz em suas vidas. Muito embora o contrário também se fale. Fulano tem boa saúde, tem situação financeira estável, porque mexe com espíritos. Nem uma coisa, nem outra. Para que se colha esse auxílio espiritual, necessários são requisitos, nos diz André Luiz. Quais são? Primeiro, servir a causa do Cristo, uma vez que a mediunidade com Jesus serve a propósitos fraternos e não aos valores efêmeros da matéria. Então, essa é o primeiro requisito, ou seja, trabalhar com Jesus, para Jesus, Em nome de Jesus. Porque a verdadeira mediunidade não se ocupa e nem se preocupa com ganhos ou perdas materiais. Ela não amarra nem desamarra ninguém, gente. Essas desavenças, querelas que tem entre encarnado e desencarnado, não faz parte dessa mediunidade com Jesus. Porque é uma mediunidade
que serve a propósitos fraternos. O segundo requisito, e que a gente vem batendo nisso constantemente, né? Inclusive serve muito para mim isso aqui, estudo, para que seja um instrumento útil e não indivíduo ao qual as equipes espirituais devam despender constante vigília para que não se prejudique e não afete os demais com o seu comportamento equivocado. Ou seja, o médico que não estuda, ele no lugar de trabalhar, ele atrapalha o trabalho. Porque aí a equipe espiritual daquele grupo mediúnico tem que ficar constantemente isolando, protegendo para que ele não receba energias que vão lhe prejudicar e nem prejudique o todo, né? E quantos, meus irmãos, quantos médios há, por insistência própria ou por própria direção espiritual da falha nas casas espíritas, que integram trabalhos mediúnicos sérios, mas que não deixam de ser focos de instabilidade das correntes. Desculpem. E quantos outros não possuem potencial magnífico, evidente, porém, ele se comporta com exageros no agir e no tratar com as ferramentas mediúnicas nesse mesmo trabalho. Perdão. Então, mais uma vez, o estudo vai nos dar essas ferramentas para que a gente não fique nem num lado nem no outro, nem atrapalhando sem querer, nem atrapalhando querendo, porque quando nós estudamos, temos conhecimento do que é a mediunidade com Jesus, a responsabilidade de mediunidade com Jesus, nós com certeza não estaremos inclusos nesses comentários. Terceiro requisito, compreensão da responsabilidade. Afinal, no processo preparatório de sua reencarnação, o candidato a médium recebeu apoio de indivíduos mais experimentados, assim como tempo precioso foi gasto no traçar de seu plano reencarnatório. Olha que coisa fantástica. Poucos acho que ainda sabem e levam isso muito a sério. Que para reencarnarmos, nós fizemos pactos, combinamos com alguns, se não com várias inteligências, combinamos uma série de comportamentos que nós iríamos ter aqui perante a nossa mediunidade. E diante dessa nosso ato de boa vontade, entre aspas, ou até mesmo desespero, porque quando nós começamos a ver as possibilidades de queda que teríamos, né, a bondade divina permitiu que planos fossem traçados. Encarnados e desencarnados foram incluídos nesse plano. Tarefas foram desenhadas. Então foi ficando difícil, se nós observarmos com carinho isso aqui, a nossa situação aqui na Terra quanto encarnado. A hora que nós resolvemos, depois que sabemos de tudo isso, tomamos conhecimento disso tudo, nós resolvemos falar, eu não quero mais. Né? Não podemos nos esquecer que muitas inteligências, antes de virmos para cá, se comprometeram conosco em nos auxiliar de uma forma ou de outra. Nós nos comprometemos de mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo outro. Nós nos propomos perante Deus e perante a espiritualidade maior a sermos melhores. Então, olha a responsabilidade que nós temos, né? Quarto requisito, segundo André Luiz, o médium receberá apoio de um amigo espiritual mais experiente e sábio. Vejam bem, nós colocamos até em vermelho aqui. Não devemos confundir apoio espiritual com um facilitador desencarnado, ou seja, aquele que vai resolver os nossos problemas. Não. Tá? Ele irá nos dar um apoio espiritual por ser mais experiente e sábio. Afinal, os espíritos não são cambistas do astral, tampouco nossos serviçais,
sempre prontos a nos facilitar a vida ou nos servir naquilo que nos compete. Outro ponto a se destacar é que o Espírito que nos tutelará será mais sábio e mais experiente do que nós, especializado em determinada área, e não um possuidor de expertise em todos os assuntos. Tá? Tem muita gente que confunde isso aí, gente. E não é bem por aí. Vamos pegar um exemplo? Por exemplo, nós não vamos pegar um professor universitário com pós-doutorado para colocar numa classe, numa sala de aula, para dar aula de alfabetização, porque estão começando a aprender. Não é verdade? Nós já não fazemos isso, que somos imperfeitos, e vamos imaginar a providência divina. Né? Eles vão nos colocar um amigo, um guia, um mentor espiritual mais experiente e sábio do que nós, do nosso estágio para cima um pouco, que vai nos auxiliar nessa caminhada, dando apoio espiritual, intuição. Olha, seria bom você pensar, repensar aquilo, coisa e tal. Mas eles não vêm para resolver nossos problemas de forma alguma. O nosso livre-arbítrio é respeitado, tá ok? Continua André Luiz, lembrando ainda que o período de demonstração de aptidão ao serviço desinteressado da mediunidade é mais ou menos longo. É onde muita gente, por vezes, né, desiste na metade do caminho, abandona, porque tem muitas pessoas que acham que mediunidade é assim, eu vou lá, vou aprender da passe, pôr as mãos, coisa e tal, fazer uma prece, oração, pronto, eu já sou médium. Não é assim. Não é assim. O período da demonstração da nossa aptidão ao serviço desinteressado da mediunidade é mais ou menos longo. Por vezes, nós levamos uma encarnação toda, né, patinando naquela tarefa, porque nós precisamos daquilo. Continua André Luiz. A partir do momento que o orientador espiritual do médium se lhe associa mais intimamente, fazendo o intercâmbio a serviço do próximo, um circuito magnético é formado e então o médium passa a assimilar com mais clareza as orientações do espírito orientador. Isso acontece com todos os médiuns que trabalham na mediunidade com Jesus, com responsabilidade. Quando chega num determinado tempo, ele começa a sentir a presença daquele amigo, cada qual vai sentir de uma maneira, aí ele vai identificar aquele amigo, bom, chegou, né, encostou no meu campo vibracional, eu senti a presença, senti suas energias, e isso vai ficando cada vez mais, como se diz, mais intimamente ligado, e o médium vai falar, bom, agora eu tenho certeza que meu amigo está aqui, eu vou ouvi-lo ou sentir através da minha intuição como devo agir aqui, agora, neste momento. Ou juntos nós vamos, né, trabalhar em prol dos que estão nos procurando. Continua André Luiz. A mediunidade elevada enseja ao médium equilíbrio, saúde e dá a antevisão do futuro de paz consciencial que usufruirá. A mediunidade elevada, não é no início, tá? Depois de um certo tempo, quando já estamos com mais intimidade com esse amigo, com bastante tempo já na lide mediúnica de uma casa espírita séria, de uma mediunidade responsável, de uma mediunidade firme com Jesus em prol dos mais necessitados, nós vamos começar a sentir o nosso equilíbrio, a nossa saúde, né? Nós já vamos saber, conhecendo bem o Evangelho, nós, estudando o Evangelho, estudando as obras básicas, complementares, exercitando aquilo diariamente, nós vamos sentir a paz consciencial que nos aguarda lá na frente. Por isso que dizem que a maioria dos espíritas
Espíritas convictos, estudiosos, não têm medo da morte, porque ele sabe, né, que corações queridos o estão aguardando e ele está se sentindo vitorioso porque ele conseguiu vencer muitas coisas do seu passado delituoso. Então ele está, graças a Deus, eu estou voltando um pouquinho melhor do que eu cheguei aqui. Vamos continuar? Companhias espirituais é outro tema que os médios, os neófitos da mediunidade têm que, como se diz, procurar entender, estudar muito para entender como se formam essas companhias. O que o André Luiz nos diz? Frequentemente indaga-se o motivo dos mentores espirituais não afastarem de imediato espíritos obsessores da companhia dos médiuns. Ora, por que meu mentor permitiu? Por que ele deixou, meu Deus do céu, que esse espírito tão mal, tão ruim, tão mal intencionado ficasse ao meu lado? Aí nós colocamos em vermelho. Tal fato se dá, pois os espíritos perturbados, eles são atraídos, porque nós o atraímos, pelos desejos dos médiuns. Nós os atraímos pelos nossos desejos, pelas nossas tendências, constituindo uma violência, o afastamento abrupto do convivente. É igual, meus irmãos, os vícios. Como que nós vamos chegar para uma pessoa que tem o vício do álcool, por exemplo, falar, a partir de agora você não bebe mais, vai expulsar seu vício, se ela não quiser, né? Ou para um viciado em droga, qualquer outro tipo de vício material, vícios morais, como que nós vamos chegar naquela pessoa e falar, vou arrancar esse vício aqui de você? Não tem como. Ela tem que tirar de dentro dela aquilo que lhe faz mal. Por quê? Olha o que o André Luiz nos diz. Há o respeito ao livre-arbítrio, onde o trabalho de libertação é pessoal e intransferível. Ninguém liberta ninguém se a gente não quiser. A pessoa tem que querer ser libertada de determinadas coisas. Somos nós que atraímos as coisas boas e as coisas não tão boas ao nosso derredor. Por isso que as companhias espirituais são frutos do nosso proceder, do nosso pensar, do nosso agir. Por isso que ninguém gosta muito de estudar doutrina espírita, porque a doutrina espírita escancara para nós que as nossas desditas são culpas nossas, e a gente não gosta disso. A gente gostaria de continuar culpando o demônio, o Satanás, o sogro, a sogra, a fulano, cicrano, beltrano, o governo, enfim, menos nós. Por isso que é difícil você juntar numa casa espírita grupos que gostam de estudar, porque a hora que chega nessa parte aqui, muitos falam assim, tá por fora. Isso não sou eu não me vejo aí, infelizmente. Vamos continuar. Cabe ao médium manter um padrão semelhante ao alcançado nas reuniões mediúnicas, no restante de sua vida cotidiana, para manter-se resguardado das ações de espíritos equivocados. Meus irmãos, eu vou repetir isso aqui, porque é muito sério. Vejam bem, para todos aqueles que querem ser médios com Jesus, né? Cabe ao médium manter um padrão semelhante ao alcançado nas reuniões mediúnicas no restante da sua vida cotidiana, ou seja, no restante do seu dia, da sua semana, do seu mês, do seu ano, para manter-se resguardado das ações de espíritos equivocados. Né? Só para a gente terminar. Isso nos remete até uma musiquinha aqui que nossos irmãos umbandistas cantam, bonito até, que diz assim, o que for da terra deixa, mas leva o que é seu. Ou seja, as energias divergentes, os olheiros do astral,
que adquirimos por conta da nossa tarefa mediúnica, serão de nós afastados, pois não é coisa da terra. O que for da terra deixa, mas leva o que é seu. Tá? Então, essas coisas, essas energias, essas coisas que eles vêm para a reunião, eles levam de volta, porque não são coisas da terra. Mas aquilo que adquirimos pela nossa invigilância, pela nossa má conduta, fica conosco. Até nós aprendermos a superá-las e transformar essas desditas em lições de vida. É fácil? Não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Por isso que a doutrina espírita veio nos trazer esse cabedal de conhecimento, nos convidar ao estudo, tanto que existem 2 mandamentos no Pentateuco kardeciano, né, que diz, primeiro é espíritas amai-vos e segundo espíritas instruí-vos, justamente por isso. Porque a partir do momento que nós começamos a tomar conhecimento desses fatos, dessas coisitas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente na nossa lide mediúnica, nós começamos a entender, usar o nosso bom senso e entender que nós podemos ser melhores, nós podemos evitar fadigas, nós podemos melhorar o nosso dia a dia, o nosso intercâmbio, tanto mediúnico como a nossa relação interpessoal com as pessoas que convivem conosco. Vai depender de nós, do nosso agir, do nosso querer. Fica a proposta de André Luiz. Deu o nosso tempo. Nosso muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima quarta, se Deus assim o permitir.